Fala galera do Blumencast, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Blumencast Gourmet em parceria com a Sol Eventos, com o roteiro Blumenau Gastronômico, né? Mandar um abraço pro Develon e para toda a equipe aí que fez, né? Que nos deu essa oportunidade, fizemos essa parceria fantástica aí para conhecer os 32 estabelecimentos participantes do roteiro Blumenau Gastronômico de 2023, que vai até dia 17 de setembro, então não perca, né, a oportunidade aí de conhecer esses estabelecimentos. É só você entrar lá na página, né, do Blumenau Gastronômico. E o que mais? Inclusive lá você vai ver todos os pratos, né? Isso aí também é muito interessante. E se você passar por todos esses estabelecimentos, esses restaurantes aí, carimbar o seu passaporte, você concorre aí a um sorteio bem bacana aí também, tá? Uma novidade desse ano aí do Blumenau Gastronômico, tá? Também peço para vocês seguirem o @Blumencast, lá a gente coloca uma série de curiosidades da história de Blumenau e também, né, conteúdos gastronômicos, adoramos. Principalmente aí às sextas-feiras, ali perto das 7 da noite, sempre um lugar novo para você conhecer, novidades inclusive de serviços, praças inauguradas, enfim, tudo que acontece, né, de bom e de melhor na cidade de Blumenau, a gente mostra aqui para vocês em primeira mão, certo? Depois de uma série de tentativas aqui, né, porque problemas técnicos acontecem, então a gente precisa dizer, podcast é bom porque a gente, né, não tem roteiro, não tem script, a gente pode falar bastante sobre isso aí também, sem problema nenhum. Estamos aqui com uma pessoa que, para a gente é uma grande satisfação, uma grande honra tê-la aqui no nosso estúdio aqui do Blumencast, porque ele está, além de contribuir com a economia da cidade, ele está contribuindo com o turismo e está contribuindo aí com o patrimônio histórico da cidade na sua preservação, né? A gente percebe que tem alguns até restaurantes, né, entrando com essa proposta, né, de se estruturar dentro de um casarão, e a gente fica muito contente com isso, né? Nós que gostamos da preservação histórica, do patrimônio, né, da arquitetura aqui da cidade de Blumenau e da região. Então ele está contribuindo muito nesse sentido também. E aquilo, né, que eu tentei falar nas outras duas gravações, né, porque a gente teve alguns probleminhas técnicos aí, de que fazia tempo que a gente não via, né, uma proposta interessante como essa, né? Isso só lá na década de 70, 80, com o início do Frozen, do restaurante Cavalinho Branco, né? Depois desses dois restaurantes aí, a gente acabou não tendo outras novidades na gastronomia, na culinária alemã, né? De mão cheia, como a gente costuma dizer, né? Então, sem mais delongas, né? Falei tudo isso. Antes ainda de apresentar o nosso convidado também, pedir para você se inscrever no nosso canal, né? Episódios aí diários a partir de agora, aí, sempre mostrando um empreendedor do roteiro Blumenau Gastronômico. Curta, comente, compartilhe aí para que esse episódio chegue a mais pessoas, certo? Agora sim, sem mais delongas, né? Quero dar boas-vindas ao Michael Kazmierski. Deu certo pela terceira vez. Tá dando, agora já peguei o jeito, né? Sócio proprietário do Norden, cara. Seja muito bem-vindo, Michael. André, obrigado. Blumencast, obrigado pelo convite. O Develon, né, o roteiro gastronômico, muito obrigado pela oportunidade. Nós fizemos a abertura, né, do roteiro gastronômico lá, o primeiro dia foi lá no Norden, né? Sim, legal, verdade. Pô, a gente ficou bem impressionado e, assim, a gente ficou muito feliz de poder receber, porque também, como é um número grande de restaurantes, né? Uhum. A nossa estrutura comportou todo mundo. Eu acho que foi uma boa pegada o começo. E tu falou bem porque todo mundo que a gente teve a oportunidade até já de conversar aqui via podcast, né? E pessoas que estiveram lá que a gente conversou em outros momentos também falaram assim que foi fantástico aquela noite, assim, sabe? Teve muita gente, uma noite, né, cheia, a imprensa tava lá. Deu tudo certo, né? O tempo, né? Nós lá, como nós somos um lugar aberto, um Biergarten, para nós sempre dependemos do tempo, sim, né? Para nós o tempo é o nosso maior fator. Se o tempo for bom, tudo vai estar bom. Tudo tá bom. E também, né, aqui te agradecer, né, cara, por essa compreensão, né, porque tu era o nosso primeiro convidado aqui, a gente, né, teve alguns probleminhas técnicos, mas tu, cara, com uma simplicidade, uma humildade muito grande aí poder... E isso acaba deixando a gente também mais tranquilo também, cara. Prazer, te agradeço aí. Imagina, não é por isso. Pô, cara, que legal. Vamos, né, contar então um pouco da história aí do Norden, mas antes de começar do Norden propriamente dito, conta um pouquinho da tua história até chegar ao Norden, né? Tá, eu sou natural aqui de Blumenau, né? Legal. Meus pais são naturais de Massaranduba. E tava contando pra ti até meu nome, né? Pois Michael Tierlin Krut Kazmierski. Caramba, trava-língua alemão. Trava-língua alemão. A gente... eu morei aqui a vida inteira em Blumenau, né? E assim, a gente...
Eu acabei indo para fora, morei nos Estados Unidos durante quase 20 anos, Poxa, na década bastante de 90 tempo, né, ali. cara? Uhum. E aí, todas as vezes que eu vinha para cá, cara, eu tinha uma pequena frustração, assim, em relação a lugares legais, mas porque eu sou muito germânico, eu gosto muito da cultura. Então, assim, eu acabava me... Sabe, pô, como é que Blumenau é uma cidade tão... que tem isso tão enraizado, que é tão forte, que é uma marca tão forte, que é... Sabe, tem uma história tão forte, tão bonita, não tinha nenhum lugar, pelo menos quando eu cheguei nessa década de 90 com esse olhar, não tinha mais nenhum, o Frozen tinha fechado, o Cavalinho Branco tinha fechado, e eu sempre fiquei com aquela coisa, pô, tinha que ter algum lugar, até aquela frustração de ter que mandar as pessoas para Pomerode, mesmo em Pomerode não existia esses lugares abertos, esse conceito aberto não era uma coisa muito divulgada aqui, né? E aí a gente Era tinha... uma coisa que era muito forte em outra época Sim, e foi se perdendo, se perdeu, né? exato. Foi amenizando. É. Tipo assim, hoje se eu sirvo, digamos, um Eisbein, um chucrute, já é um alemão. Mas, pô, falta muita coisa pra chegar claro, lá, assim, né? ó, eu sempre falo, cara, a culinária alemã ela é muito grande, ela é muito diversificada. As pessoas têm uma falsa ideia de que a culinária alemã se resume a marreco, chucrute e salsichas. Até a gente ri, porque assim, marreco não é uma coisa tão típica na Alemanha, entendeu? Assim, o marreco ele é uma coisa da nossa região, ele é Que uma foi adaptado comida pelos típica. alemães. E essa é a grande diferença, comida típica e comida alemã. Comida típica é típica de uma região. Perfeito. A gente faz adaptações, os colonos, os imigrantes quando chegaram aqui, eles tiveram que fazer adaptações, eles tinham falta de um monte de ingredientes, por exemplo, por que nós, né, cucas na Alemanha são feitas de frutas vermelhas ou de maçã, e aqui cuca de banana. Por quê? Na Alemanha não existe. Então país foi tropical, totalmente foi diferente. feita adaptações, foi se adaptando. Então, assim, nós viemos com uma proposta, assim, de... até porque nós trouxemos um chefe da Alemanha, entendeu? Nós queríamos trazer uma culinária mais autêntica, mas realmente alemã, mas assim, de Biergarten, sabe? Bem bayerisch, bem Bavária, sabe? Essa foi a ideia. Cara, e aí tu, no caso, tu voltou pra Blumenau, né? E até a gente também tava conversando um pouco no off, assim, que tu tens essa ligação forte com o passado, né, cara? Cara, tu eu acho teve que até eu nasci na época errada, porque eu vivo... Eu sou muito... Sabe, uma pessoa saudosista do passado? Eu acho que o passado, assim, ela é mais forte, sabe? As pessoas eram mais fortes. Sim. As pessoas tinham outra dinâmica de vida e elas tinham que ter outra dinâmica de vida porque nada era tão acessível quanto é hoje, entendeu? Eu tive antiquário, eu sempre colecionei muita coisa, comprava móveis, objetos antigos, Não, tal. pessoal, só no intervalo aqui, ele já comprou um livro do centenário de Blumenau, só pra vocês terem a ideia da doença desse cara, entendeu? E a gente achava que a gente amava a história de Blumenau. Eu sou bem fissurado, assim, especialmente o Dr. Blumenau, acho ele um cara incrível, sabe? Assim, acho a história toda muito legal. Aí voltando lá, a gente foi falar sobre a casa, né? A nossa casa lá. A casa do Karl Rischbitter, que era o segundo cervejeiro de Blumenau. Né? Perdia só pra quem? Perdia pro Heinrich Josa, que foi o primeiro, 1859. Com 9 anos de colônia, Blumenau já tinha sua primeira cervejaria, né? Depois chega o Karl Rischbitter e faz a cerveja dele. E eram próximos, muito próximos ali, bairro Altona com Vitor Konder, né? Tipo assim, dá para caminhar de uma casa até a outra, né? Facilmente. E aí, depois o Karl Rischbitter, em 1913, vende a cervejaria para o Berner, né? Werner, né? Walter Berner. E aí, o Berner continua com a cervejaria até 1920, fecha a cervejaria, mas a família Berner continua na casa até 2012, a dona Mercedes Kunz. 100 anos da família Berner ali na casa. Na casa. Então, assim, a dona Mercedes casou com Kunz, né? O nome dela de casa era Werner. Werner. E casou com Kunz e ficou na casa até 2012. Caramba. E aquela casa, então, era pra ser um Biergarten, né, cara? Porque a história dela... Isso, assim, é o engraçado de toda a história. Porque daí, assim... daí, quando nessas minhas procuras por um lugar ideal, digamos assim, eu tenho alguns imóveis, e todos quase antigos, eu gosto disso. Cara. E, assim, a gente procurou, mas nenhum lugar tinha, assim, uma sincronia com o que a gente queria fazer, com a ideia, né? E aí eu lembrei da Chateau Blanc. Pô, Chateau Blanc tinha fechado e tal... Eu acabei batendo lá, aí tinha o meu sócio, hoje a gente está num processo de dissolução de sociedade lá do Norden, eles tinham comprado a casa do Dilney Heisen, que é o dono da Fator. Até tem que fazer aqui um adendo, aqui, o Dilney e o Mairo, que era o arquiteto dele, são as pessoas talvez mais importantes por aquela casa hoje estar em pé. Porque o Dilney comprou a casa com o intuito de demolir, porque a casa tinha colapsado, o telhado, tal, ela estava em ruínas. Sim.
E aí eu brinco com o Mairo, porque hoje ele frequenta bastante lá o Norden, e aí eu converso sempre com ele e falo assim, eu vou fazer uma estátua tua aqui, porque o Dilney pediu para limpar o terreno que ia ser feito um empreendimento novo ali, entendeu? Sim. E aí assim como foi feito já com muitas outras casas em Blumenau, né? E aí o Mairo falou pro Dilney, Dilney, olha, eu não vou fazer. E eles trabalham juntos há muitos anos. Eu falei, não, eu não vou fazer, eu não posso, eu sou um profissional, eu não posso. Se tu for restaurar a casa, eu faço. Se tu for demolir, eu tô fora. Poxa. Aí o Dilney encarou, porque também tem que dar, né? Claro. Mérito às pessoas. É muito difícil, você não tem incentivo de nada, de ninguém. É muito custoso. Muito custoso, é tudo muito burocrático, porque além de tudo é muito burocrático, entendeu? Tudo que tu vai fazer, a casa tombada, patrimônio histórico, ninguém tá ali para te assessorar, mas tá ali para te fiscalizar. É horrível. Mas são detalhes e aí as pessoas peitam esse tipo de empreendimento e fazem, pronto. E aí nós compramos 50% do imóvel, 50% do negócio que não existia, não tinha nada aberto, né? Isso em 2020. E aí a casa não tinha o pátio lá fora, não tinha o beer garden. A ideia era o quê? Do meu sócio. Eles iam abrir um pub no porão da casa, que tinha mais ou menos, tem uns 80 lugares, 90 lugares. Eles tinham uma ideia muito vaga, porque eles não tinham nada definido como cardápio, como ideologia de negócio. Seria um pub medieval, mas eles não tinham assim, conseguido ainda formatar a ideia. Até porque não estava pronto. Aí eu chego em 2020 e aí eu queria um beer garden. E aí eu vi o pátio lá de fora. Inclusive, eu quero fazer uma cronologia com fotos agora. O pátio lá era todo gramado, sabe? Não tinha nada. E aí, aqui vamos fazer isso, aqui vamos botar um coreto, aqui vamos... Eu já tinha essas ideias, estavam dentro de mim, assim, há muito tempo. Eu já queria fazer isso, entendeu? A formatação da ideia estava contigo e o lugar estava com eles, né? E aí eu já tinha contratado o chefe de cozinha, que é meu amigo, Martin Essel, ele é alemão, antes de ter o lugar. É uma coisa meio doida, assim, sabe? Eu falei, não, tu vem pra Blumenau, a gente vai dar um jeito, porque eu pensei assim, na pior hipótese eu alugo algum lugar e abro alguma coisa, nem que seja uma coisa pequena. Mas aí, claro, que quando eu vi a casa, eu fiquei apaixonado. A casa tem tudo a ver. E aquela casa, na verdade, o que eu sempre falo, assim, é uma questão de respeito com o imóvel. Aquela casa, por ser a segunda cervejaria de Blumenau, ela não pode ser nada diferente. Não combina, não tem harmonia, entendeu? Tu tem que respeitar a história, ela tem que ser respeitada. Perfeito. Eu sou dessa opinião, eu não sei. Aí pessoas às vezes me criticam e falam assim, tu é muito crica, tu é muito chato, pô, tu é muito demais, só música alemã, sim, só música alemã, porque eu não quero ser igual a todo mundo. E isso realmente acaba te diferenciando, porque a gente já cansou de ouvir de pessoas falando, cara, que legal, foi até aquilo que eu falei ali na apresentação, né? As pessoas conseguem hoje sair da Vila Germânica e ir para um lugar muito legal, específico, com a arquitetura alemã da época, bem preservada, bem decorada, nos mínimos detalhes, com a música, com o atendimento, com a gastronomia culinária ali, com o chopp, né? Pô, eu acho que é o único que é o... Paulaner, cara. A gente tenta, assim, trazer algumas coisas, assim, para nos diferenciar, obviamente, né? A gente precisa disso, precisa de destaque, até porque a gente é um empreendimento gigante, nós precisamos de movimento. Eu sempre falo, nós sem as pessoas não somos nada, entendeu? A gente precisa trazer pessoas para que essas pessoas tragam dinheiro para que a gente possa continuar o empreendimento. Perfeito. Eu procurei, dentro da casa, respeitar... Eu sempre tenho esse cuidado com os imóveis. Eu procurei, assim, respeitar a casa em relação ao mobiliário, em relação à decoração. Até porque eu tinha antiquário. Eu catei muita coisa da minha casa. Eu tenho muita obra de arte lá dentro da casa. Vocês já tiveram lá, vocês já viram, né? O porão também. A gente tentou dar agora, assim, uma cara mais alemã pro porão, sabe? Pra deixar, assim... botamos umas taxidermias, algumas coisas assim. A gente tá, assim... O nosso intuito é que essa casa, como ela é uma casa alemã, ela está num bairro alemão, numa cidade alemã, que é a capital nacional da cerveja, e ela foi a segunda cervejaria da cidade, ela tem a obrigação de continuar esse legado. Isso. Eu acho assim que isso é o mínimo que a gente pode fazer pelo imóvel, entendeu? E aí, claro, com isso a gente fomenta cultura, a gente fomenta gastronomia, turismo. Então a gente está aqui assim, entre...
trancos e barrancos, né? Porque também não é fácil tu Imagino. trabalhar com um nicho bem fechado, porque assim, existem as pessoas que não gostam de comida alemã, existem as pessoas que não gostam de música alemã, existem as pessoas que não gostam da cultura. E a gente tem que respeitar. Mas aí eu sempre falo, as pessoas às vezes perguntavam, hoje já sabem da minha chatice, já falam, já sabem que eu não sou tão cedo, tão fácil também. Você, pô, por que tu não põe uma bandinha de rock e tal? Você, não, cara, porque a minha casa é uma casa alemã. Eu não vou mudar o meu conceito pra agradar, entendeu? Eu tenho um conceito. Porque aquele negócio, cara, quem agrada todo mundo acaba não agradando ninguém. Exato. Quando tudo é especial, nada é especial. Nada é especial. E eu acho assim, ó, eu não quero ser mais um. Uhum. Eu sempre penso isso. Eu E, não e quero. nada, cara, como a visão do empreendedor, né, cara? Porque eu vou dar um rápido exemplo aqui do Blumencast. As pessoas também vivem os períodos de fora, assim, né? Por que tu não faz isso? Por que tu não faz aquilo? Por que não? Cara, porque a gente cresceu. Se a gente tá aqui como a gente tá hoje, é por Exato. causa das nossas firmezas de propósito. André, a gente tem que... Olha, até só pra mostrar aí, coisa linda, Eu cara. sempre falo, assim, a primeira pessoa que precisa acreditar no teu negócio é tu. Uhum. É tu. Eu acredito no meu negócio. Eu acredito no que eu tô fazendo. Eu tenho os meus dias de chorar, os meus dias de alegria, os meus dias de tristeza, os meus dias de arrependimento, os meus dias de extrema felicidade, mas isso faz parte do processo. Com certeza. Agora, eu tenho que acreditar no que eu vendo. Se eu não acreditar... E outra coisa, assim, ó, eu ando assim, eu vivo isso, entendeu? massa, É cara. muito Eu ia te diferente, perguntar é também. muito diferente de uma pessoa que se fantasia ou que põe isso pra ser comercial. Sim. Eu não tô criticando, não é Sim, uma crítica, sim. entendeu? Mas é como tu é e tu tá se diferenciando, exato. né? Tanto que assim, ó, quando nós abrimos o restaurante, eu fiz questão de todos os meninos, as meninas usarem Drindle, usarem Lederhosen originais. São caras, vocês sabem, vocês são de Blumenau, são caras, são... Eu fui olhar e falei assim, não, eu tenho algumas Lederhosen minhas, eu vou dar uma olhada. Eu tinha mais de 30 minhas. Não precisei comprar a Lederhosen para praticamente ninguém. Por quê? Porque eu comprava. Eu acho que isso já estava assim meio que pré-programado na minha cabeça, sabe? Eu achava alguma coisa, eu comprava isso aqui, eu comprava aquilo ali, guardava. Eu tinha Drindles guardados, entendeu? Tipo assim, que eu comprava que vinha visitas de fora, eu falava assim, vocês querem ir para outubro com a gente? Tem um Drindle aqui, sabe? É legal isso, sabe? Eu gosto de viver a coisa intensamente. Então assim... O Norden, ele é um lugar intenso, ele é um lugar de cultura, ele é um lugar de gastronomia. É aquilo que eu te falei assim, eu às vezes percebo isso, tem pessoas que falam assim, mas pô, a comida de vocês ela é diferente, ela é alemã, sim, ela é diferente. Ela é uma comida que respeita a tradição alemã, nós fazemos assim... então assim, se você não é fã de comida alemã, nós temos outras opções, mas o nosso, obviamente que 70% talvez do nosso cardápio, ele é original. Ele é, por exemplo, uma coisa assim, ó, que antes de nós abrirmos, isso eu posso falar e não é nem querer, não preciso disso, mas, cara, schnitzel na cidade, antes do Norden, era uma coisa, depois do Norden é outra. Porque a gente faz schnitzel como é feito na Alemanha, entendeu? Então, assim, essas são as pequenas diferenças. E eu acho isso legal, porque tem muita gente que tem vontade de fazer o certo, mas talvez não tenha até direcionamento para isso, entendeu? E aí acaba fazendo assim, não fazendo 100% correto, porque não tem conhecimento. Não tem referência. Não tem referência. E vocês subiram a régua. Isso é muito importante, porque daí todo mundo... Né, que quer, e eu acho que é importante, assim, né, aquele negócio do copiar, mas não fazer igual, né? Exato. Mas, assim, usa de referência, porque ao invés de, às vezes, tu ter que despender, por exemplo, um custo para ir para a Alemanha para aprender, poxa, tu tens um baita restaurante ali que tu pode tirar as referências e fazer do teu jeito. E assim, ó, é a mesma coisa que eu penso, assim, em relação à música alemã. Antes do Norden... Cara, eu sei porque eu ia atrás, quando eu tava aqui, aonde toca música alemã hoje? Tinha a Eisenbahn lá nas quintas-feiras. Tinha lá no Alemão Batata, às quartas-feiras, o seu Rigon, que é fundador da banda Cavalinho, tocando lá. E eu ia e o seu Rigon, eles sabem, eu ia lá por causa da música. Entende? Então assim, ó, aí eu ficava pensando, pô, chegava final de semana, cara, não tinha um lugar tocando música alemã. Aí as pessoas veem assim, pô, mas uma cidade alemã, entendeu? Não tem. Essas são as coisas, essas são as diferenças. Hoje, eu sei, tá cheio de lugares tocando. Eu acho ótimo. Eu acho isso ótimo. Por quê? Aquilo que tu falou, a gente subiu a régua. Exatamente. Entendeu? As pessoas estão valorizando a cultura local. As pessoas que vêm de fora, André, eu sempre falo isso. O cara quer chegar aqui, qual é a fantasia, ou qual é a ideia que ele tem de Blumenau?
ele tem uma ideia germânica, ele tem uma ideia de música, de cultura, disso. A gente tem que vender isso. Eu até brigo, às vezes, falo assim, eu acho que a gente ainda perde oportunidade em alguns lugares, em alguns eventos da cidade, porque eu tenho uma impressão, às vezes, de que as pessoas têm um pouco de vergonha da cultura alemã, sabe? Tipo assim, ó, o Festival Brasileiro da Cerveja. É legal, pô, é fantástico. Capital Nacional da Cerveja. Qual é a referência da escola de cervejeira aqui? Alemã. Aí, assim, tu vai olhar assim, no Festival Brasileiro de Cerveja, não tem oportunidade para banda alemã, para grupo folclórico. Leva-se para um lado mais de rock. Eu acho legal, mas eu acho que deveria dar oportunidade também, porque a referência, a raiz, a matriz da cidade é alemã. Sim. Entendeu? Tu tem que vender a cidade o ano inteiro, não vender a cidade só em outubro, que é muito fácil em outubro tu botar um traje e achar que tu é alemão. Mas vai viver isso o ano inteiro, entendeu? Tu tem que viver isso o ano inteiro. Aí tu consegue dizer, não, eu vivo disso, entendeu? Aí que tá o grande desafio, né, Maico? E aí até eu te pergunto, cara, porque assim, tu comentando tudo isso, e a gente já, né, vive a cidade, né, há bastante tempo, principalmente pesquisando, estudando e tal. O que eu percebo, assim, existe duas forças. Existe a força da tradição e que muita gente, obviamente, que gosta e enaltece, mas ela acaba muitas vezes sendo confundida com aquela situação provinciana. Eu quero continuar no antigo e tudo mais e tal, que não é a proposta. E existe essa força aqui que ela é, digamos, de certa forma assim, mais progressista. Eu quero levar o progresso e eu quero esquecer tudo isso aqui. E as pessoas não se dão conta que ambas são importantes, entende? Extremamente. O progresso, que é a evolução dos tempos, muita gente fala. Blumenau... Pô, já ouvi isso aí várias vezes. Blumenau tá parado no tempo. Blumenau acha que é alemã fora da Alemanha, só que tu vai ver lá na Alemanha, as coisas estão muito evoluídas e Blumenau tá aquela província e tudo mais. Mas, cara, a gente tem aqui esse amor, essa paixão pelos primeiros colonizadores, porque a gente que estuda história, conhece um pouco da história. A dificuldade, a né? dificuldade foi a gente tentar honrar isso nesses detalhes, sabe? Exato. Mas a gente também continua olhando pra frente, até porque se os nossos colonizadores não olhassem pra frente, Blumenau não seria pioneiro em tantas coisas, Mas, que é tanta André, referência. Agora tu faz uma ideia de uma cidade que tem 172 anos, né? Blumenau vai fazer agora. 173? 173. E aí tu imagina assim, ó, como é que a gente pode se comparar com um país europeu que tem 1000 anos de história? Exatamente, que só a cerveja de... Vamos pegar a Spaten aqui, já é mais antiga que o Brasil. Exato. Aí assim, ó, eu acho que nós evoluímos muito. Nós merecemos palmas. Nós evoluímos. Nós fizemos coisas erradas? Fizemos muita coisa errada. A gente não respeitou o nosso patrimônio histórico. A gente tem que falar isso. Sim. Nós tínhamos, assim, construções maravilhosas aqui, entendeu? Hotel Hollitz, que, maravilhoso, arquitetura gótica, entendeu? A gente não respeitou, talvez, assim, não é que não respeitou, o progresso talvez se vendeu como uma coisa muito importante e não se olhou para trás. Se nós tivéssemos segurado o pé no freio um pouquinho, sabe? E feito as coisas um pouquinho mais... Talvez hoje nós seríamos uma referência mundial em relação à arquitetura. Eu acho que existe realmente uma lacuna ali entre esses primeiros, né, colonizadores e tal, talvez os filhos, ali a primeira geração depois. Existe uma lacuna e não houve aquela exercício de imaginação do que poderia ser. Porque daí eles não tinham... Pô, tu pode perguntar para vários descendentes desses colonizadores, assim, eles não tinham amor nenhum por aquelas construções, eles queriam vender, fazer terreno. Nós próprios somos um bom exemplo disso. Tá? Eu vou te falar assim, meu opa, minha oma, minha mãe, todo mundo fala alemão fluente de casa. Eu me coloco nessa, nós somos de uma geração de que nós tínhamos vergonha de falar alemão. Por quê? Porque era uma coisa de colono. Era uma coisa de gente de interior, sabe? Tipo caipira. Caipira, colono mesmo, colono, sabe? Cara, o cara é colono, lá fala alemão, entendeu? Então, assim, essa lacuna, ela é grande. Hoje eu percebo, assim, ó, com o Norden, que tem muita gente jovem, de 25, 20, 25, 30 anos, que eles estão tentando reverter isso. Só que é muito difícil, com a modernidade e tudo, tem que ter muito, sabe, tem que ter muita
Muita persistência. Persistência, sabe? Mas existem muitas pessoas hoje, talvez eu ouso dizer que talvez hoje existe uma geração nova aí que ela é mais tradicionalista ou mais tradicional do que uma geração a geração anterior. Perfeito. Sabe? Porque essa geração anterior, ela não tinha conhecimento de nada. Essa aqui tem. Ela tem o mundo na mão, celular, ela tá buscando referência, entendeu? E eles estão vendo assim, ó, porque assim, a Alemanha moderna existe, sim, ela tá lá, mas a Alemanha tradicional também continua lá. Tu vai pra Bavária, tu vai pro sul da Alemanha, é muito diferente. E assim, esse estilo de vida do sul da Bavária, ele tem uma influência enorme aqui com a gente. Direta, né? Direta aqui com a gente. Nós, meio que assim, é o que nós queremos de ideal de vida, né? Assim, claro que dentro das nossas limitações. Sim. Nós temos limitações geográficas, climáticas, enfim, todos os tipos. E, cara, o que eu queria ver contigo ainda é a questão, assim, até da gente tá falando, né, do tradicional com o moderno, assim, se o Norden oferece algo, como tu falou, do 70% alemão ali, tudo é tradicional ou tem releituras de pratos, tem novidades do que está sendo ofertado lá na Alemanha, por exemplo? Tem, porque tu vai assim, ó, tu olha hoje assim, ó, o que eu procuro sempre, a gente procura fazer lá, nós temos até no nosso cardápio, os contemporâneos e os clássicos, entendeu? Os clássicos, assim, uma pessoa que é de fora, talvez você não vai vir no Norden todo mês comer um Schweinehaxen. Porque você conhece você já tem outra referência. Agora, uma pessoa de fora, ela espera isso de um empreendimento igual ao nosso, entendeu? Perfeito. Nós temos lá Kessler, Schweinehaxen, nós temos os schnitzels, que são tradicionais, nós temos sabe, uma infinidade de pratos tradicionais. O nosso Spätzle é feito igual, é bem diferente do Spätzle da maioria aqui de Blumenau, porque a maioria aqui, ela usa um Spätzle que é o Spätzle pequenininho, o nosso, ele é tipo um macarrão comprido, tipo um espaguete, porque é um Spätzle bem tradicional da Bavária. Bacana. Da maneira que nós fizemos. E aí nós temos nossos contemporâneos, nós temos lá cortes de carne, inclusive nós sentimos, é isso que é aquela adaptação que tu tem que fazer. Eu senti a necessidade da gente oferecer alguma coisa diferenciada no Norden, porque tu não consegue agradar todo mundo só oferecendo culinária alemã. Então o que nós fizemos? Abrimos uma sessão de grelhados, nós trabalhamos com grelhados agora, nos finais de semana. Mas aí o que a gente fez? Dentro dos grelhados, a ideia foi assim, ter os grelhados, mas não os grelhados tradicionais só. Tem também aquela coisa de referência local. Churrasco de festa de igreja. O tradicional filé duplo, temperado com vinho branco, com folha de louro, com cebola. Boa. Isso traz uma memória afetiva, uma nostalgia exato. Muito gostosa. E aí isso traz assim um público também diferenciado. Porque aquele cara que não gosta, que não curte 100% de comida alemã, agora ele tá lá. Perfeito. Entendeu? Então assim, a gente mas não traindo a proposta. Não, né? A proposta a nossa proposta é essa, até porque assim, ó, não temos outro tipo de música, temos só música alemã. Nosso filé de festa de igreja é servido em prato de porcelana, nossos chopps são servidos em canecos de vidro, nós temos música, nós temos um jardim primoroso lá fora, né, demais, entendeu? Demais. Nossas mesas são todas de madeira. A gente preza pela qualidade e pelos mínimos detalhes. Pelos mínimos detalhes, porque são os detalhes que encantam, entendeu? E aí eu realmente, cara, eu ratifico isso assim, porque primeiro que a gente já foi testemunha disso, né? A gente tinha um casal, a gente é padrinho de casamento de um casal lá de Floripa, e hoje eles moram aqui, mas na época eles estavam em Floripa, e aí eles queriam matar a saudade de Blumenau e, cara, onde é que a gente vai pra almoçar? Cara, quando tu não quer errar, é Norden, entendeu? Então, e aí eles, ficaram super encantados mesmo com a experiência, com os detalhes, aí foram lá, porque aquilo vira, de certa forma, aquele segundo andar lá, onde tu vai pra ver aquelas mesinhas, as porcelanas e tal, é tipo um antiquário mesmo, tu fica ali, parece a casa da avó, da Oma. A casa da Oma. Aí, cara, é perfeito, sabe? Os quadros ali, cara, tudo meticulosamente pensado. Então, assim, é muito bacana, sabe? E eu acho que realmente é uma proposta que faltava e que vocês têm todo esse mérito, cara, como eu falei, assim, vocês estão mexendo com a economia, com a gastronomia, com o turismo, né? As pessoas... eu assim, ó, que nem eu te falei, por exemplo, Oktoberfest, né? A gente tem uma demanda bem grande na Oktober, porque daí tem aquele pessoal, assim, que não quer estar na Vila Germânica, mas ele quer vivenciar o Oktoberfest. Sim. Aí, assim,
nós temos um espaço grande, porque hoje nós fizemos uma contagem, nós temos 686 lugares sentados em todo o restaurante. É muito grande. Claro que para a gente operacionalizar tudo isso, às vezes até é meio difícil. Por exemplo, o Keller a gente tem aberto agora segundas, terças e quartas à noite. O Keller é o porão. Legal. Agora no inverno a gente fez um buffet de sopas, a gente tem sopas alemãs, umas coisas bem interessantes. É a Schwarzsauer, não é? Schwarzsauer não. Aí é muito risco, né? Não, é porque a gente acabou assim, focando nas sopas alemãs da Bavária mesmo, sabe? Entendi. E aí tem as tradicionais aqui também, e até porque a gente queria que as pessoas conhecessem o porão, sabe? Porque o porão nosso, ele não tá aberto todos os dias, porque qual que é a nossa prioridade? Nós somos um Biergarten. Quando o tempo tá bom, nós sempre vamos priorizar o Biergarten, sempre. O porão é para eventos fechados, o porão é para dias de chuva, para dias de frio, entendeu? Mas nós também temos uma casa, a casa é muito bonita, é muito agradável. Ontem à noite tinham turistas até de Fortaleza, e eles estavam lá, eles estavam encantados. Virou um baile dentro da casa, sabe? Porque as pessoas ficam assim, nossa, que lindo, tal, música alemã, o cara tocando ali, aí, sabe, cria toda aquela energia. A casa que eu te falei assim, a gente precisa respeitar o imóvel. O imóvel ali, ele é para isso. E muita gente, eu tenho certeza que não sabia que ali era um imóvel pertencente ao segundo cervejeiro da cidade de Blumenau. Então isso é uma forma, inclusive, de fomentar a história da cidade. Sim. Assim, ó, a história da casa, na verdade, assim, ó, na época que o Karl Richtbitter construiu a casa, existia uma rivalidade entre o bairro Altona e o Startplatz, que é o centro da cidade. Sim. Eram os dois pontos mais ricos da cidade. Quando o Karl Richtbitter resolveu contratar o pedreiro, a pessoa que foi fazer a casa, o construtor que construiu, o Letzer, que construiu a casa dele, ele pediu uma casa com uma arquitetura bem arrojada para a época, mais clássica, porque ele queria mostrar para o bairro, para o Startplatz, que a Altona, o bairro Altona, era um lugar de gente rica, de poder, de economia forte. Exato. Sabe? Porque a Altona ali era praticamente autossustentável. Sim, ela era. Tinha tudo, tinha até porto. Tudo. Era tudo assim, é um bairro assim, que tem uma cidade, história, né? Um bairro cidade e um bairro de poder aquisitivo muito alto. Exatamente. Entendeu? Então a gente, assim, a gente foi muito feliz com a escolha do lugar. Que talvez o Norden, eu sempre falo para os meninos lá, e a gente acaba conversando, fala assim, o Norden como nome, Norden, tudo, é muito legal. Pergunta por que do Norden? O Norden, na verdade, eu até vou te fazer assim um adendo. O Norden não é uma coisa minha. O Norden já existia o nome registrado por conta do porão, do antigo sócio. Sim. Eu até tenho, assim, bastante vontade de talvez mudar esse nome. Fazer um rebranding. Fazer um rebranding, porque eu quero, quando eu estiver sozinho ali, realmente, de fato e ato, eu quero pôr a minha identidade. Sim. E o Norden, ele é legal, ele é bonito, mas o que eu acho que é o contexto é mais forte do que tudo. O nome é legal, a marca é legal, mas eu acho que o contexto, a ideia é o principal. É a experiência. O nome é relevante ou irrelevante nesse caso, entendeu? Então, assim, isso é uma das ideias, talvez, no futuro. Tô te abrindo aqui, uma novidade aqui. Mas talvez no futuro a gente avalie isso, entendeu? Então, assim, tem uma forte tendência a isso acontecer. Sim, do teu leque de possíveis mudanças, o nome seria alguma coisa que eu pincelaria diferente, porque eu acho que a gente merece alguma coisa um pouco mais clássica, entendeu? Mas são ideias... Norden em alemão quer dizer norte. Norte em alemão, E por que norte? Eles tinham uma ideia lá que tinha uma árvore que estava apontada para o norte. Na verdade, eu nunca consegui entender isso muito bem, assim. Então, e é interessante, porque isso mostra até... Vamos pegar aqui uma certa confusão até do próprio... Sim. Se tu não consegue, tu que é dono, não consegue perceber bem, porque realmente talvez precisa tá faltando alguma coisa, entendeu? Mais significado pro lugar. Eu tô assim com algumas ideias e aí a gente vai ideias a jogar pro universo, o universo vai, né, vai botando aponta pro norte. Aponta pro norte. Alguma coisa verdade, tem, alguma coisa vem aí. Que massa, cara. Pô, a gente, né, infelizmente tem que ir se encaminhando pro final, Maicon, mas eu ficaria aqui conversando 3, 4 horas. Acho que a gente precisa retomar, porque até para te conhecer mais, assim, como pessoa, cara, como esse cara apaixonado pela história de Blumenau, como a gente gosta de encontrar pessoas assim. Mas antes da gente finalizar, eu queria que tu contasse um pouquinho do prato específico do roteiro, né, cara? Tá. O Kohlrouladen. O Martin, eu pedi,
Quando o Blumenau Gastronômico nos convidou tal para participar do evento, a gente poderia ter feito um prato bem normal, mas a gente quis fazer alguma coisa bem clássica e diferente. Ele é um prato bem do sul da Alemanha, é um prato com folhas de repolho, e aí recheado com carne, né? Com carne, um mix de carnes dentro, vegetais, e aí tem essas 3 pecinhas aqui que parecem carne, que não são, são Sovietic Noodle. Isso é como se fosse um nhoque de pão, que ele é cozido, depois ele é fatiado e selado na manteiga. Poxa. É bem diferente, ele é bem tradicional, sabe? Então a gente quis trazer um prato tradicional para o festival. A gente não quis pegar alguma coisa nossa ou alguma coisa... Não, a gente quis trazer uma coisa diferente. E tem, assim, o pessoal tem gostado, tem aprovado, e realmente é delicioso. Legal. O Martin tá de parabéns. Sim. Como O tudo Martin é o teu chefe, meu chefe de cozinha. Como tudo que ele faz é tudo excelente. Eu até queria... Ele é alemão, né? Ele é alemão, ele é de Leipzig, ele é da divisa com a República Tcheca, mas ele morou muito tempo no sul da Alemanha, na Bavária, e trabalhou em hotéis, trabalhou em cervejarias, e depois ele mudou para os Estados Unidos e trabalhou num restaurante que chama Café Berlim, que é do lado do Capitol, em Washington, D.C., frequentado por senadores, republicanos, democratas. Cara, assim, um lugar fantástico, que até hoje o restaurante lá. É bem interessante o restaurante. E eu até também queria aproveitar aqui, né, o ensejo, porque assim, eu gosto de falar isso e frisar isso, que assim, o Norden, o Maico, ou isso ou aquilo, não, o Norden é toda a equipe, entendeu? Eu tenho ali quase 40 pessoas trabalhando. É muita gente. Todo mundo que está ali, sabe, tem um papel importante para que... Isso é como se fosse um motor de um carro. Precisa estar tudo coordenado. Então, assim, eu queria abrir um adendo aqui, fazer um agradecimento à minha equipe, que é uma equipe fantástica. Tem pessoas, assim, excelentes, do mais alto gabarito ali, e que acreditam nessa minha ideia doida, sabe? Que às vezes eu acho, assim, que eu até... Eles dão uma puxada em mim e falam assim, pô, Maicon, não, vamos devagar, tá demais isso. Assim, é um agradecimento especial à minha equipe. Realmente, assim, eu tenho pessoas ali fantásticas que acreditam na minha ideia, que acreditam no meu propósito e que acreditam nesse modelo de negócio. Porque nada disso aconteceria sem equipe. Cara, eu acho assim que já é muito desafiador uma equipe, né, de 40 pessoas. E para elas mesmo, né, cara? Porque a gente sabe que não é fácil, né, cara? Às vezes o final de semana, né, que é os dias de maior movimento, né? Às vezes a gente acaba esbarrando com clientes que também não são... Eu discordo um pouco daquela frase que cliente sempre tem razão, muitas vezes não tem. Muitas vezes ele provoca uma situação negativa ali para acontecer. Então, assim, poxa, e eles estão ali, né, cara? Às vezes distantes da família, distante dos amigos, é um tipo de negócio que tu tem que abrir mão quase que da tua vida, Exatamente. Entendeu? Eu tô ali 7 dias por semana. Eu não lembro mais da minha casa, não vejo mais meus livros, minhas coleções, minhas coisas que eu gosto, porque eu não tenho tempo. É muita dedicação. Eu tô ali 7 dias por semana, todos os dias. E eu tenho pessoas que estão ali comigo 7 dias por semana. Caramba. Ontem, por exemplo, foi Dia dos Pais, né? Os meninos que são pais estavam todos ali trabalhando, entendeu? Tipo assim, tu tem que... É uma área muito difícil, sabe? Uma área que exige muita dedicação. Muita abnegação, né? Muita abnegação. Cara, muito. Perfeito, Maicon. Pô, eu, assim, te agradeço muito, Imagina, né? obrigado Pelo vocês. papo, pela paciência. Imagina, foi excelente. Eu agradeço vocês aí pelo convite, né? Foi especial e fica aí aberto um convite a todo mundo, né? Quiserem conhecer o Norden, venham. Segundas, terças e quartas à noite dá para conhecer o Keller. Boa. O Keller tá aberto, a gente tá atendendo não só com as sopas, mas também com o nosso cardápio normal, certo. Né? E aí o final de semana, quintas e sextas nós temos almoço. Já começamos o nosso almoço quintas, sextas, sábados e domingos com grelhados, nosso cardápio todo normal ali, à la carte, e música. E a música alemã ao vivo ali? Música sempre de segunda a sexta, das 19h30 às 23h30. Caramba. Sábados, da meio-dia e meio às 16h, depois das 19h30 às 11h30. Poxa. Então, todos os dias tem música alemã. Música alemã ao vivo. Ao vivo, cara, todos os dias. Sensacional. Gente, a gente agradece, né, vocês aí que ficaram até agora, né, para nos ouvir, para ouvir essa história fantástica, inspiradora aqui. Como eu falei aqui, eu costumo dizer também, né, cara, que ali o tradicional que é muito importante pra gente nunca deixar, né, de honrar as nossas origens, as nossas raízes, mas sempre olhando também, né,
pro contemporâneo, né? Para aquilo também sempre estar aberto, né, às novidades, às inovações e tudo mais, tá? Então, com certeza aí foi um baita episódio e a gente se sente muito honrado de conhecer aqui a história do Maico e do Norden, e a gente também agradece muito mais uma vez aí pela parceria, né, com o Roteiro Blumenau Gastronômico, onde a gente está tendo a oportunidade aqui de conhecer e se inspirar com esses empreendedores fantásticos aqui, conhecer um pouquinho da história deles. Muitas vezes a gente só vai até o restaurante, até o estabelecimento e esquece, né, de saber quem é que está por trás, e aqui vocês estão tendo, e a gente também a oportunidade de conhecê-los, né? Então peço aí para vocês se inscreverem no nosso canal, né, para continuar conhecendo aí as outras histórias, né? Tem muita história já para trás, então dá uma olhada lá no nosso cardápio, que assim como o do Norden é bem recheado, tá? Tem várias opções bacanas aí para você conhecer. E também, né, se inscreva, comente, compartilhe esse episódio aí, que eu tenho certeza que as pessoas para quem você mandar vão gostar bastante, tá bom? Eu sou o André Cantoni, vou ficando por aqui, até o próximo episódio e tchau!